Eleições 2018. Olá, muito bom dia. Eleições 2018. Em parceria com o Jornal Vale, começa a partir de agora a cobertura especial da SP Rio Mais, neste domingo, dia 7 de outubro de 2018. O Brasil vai às urnas para escolher deputados, senadores, governadores e presidente. E na nossa região, a informação atualizada durante todo esse domingo. Quero aqui começar já saudando, aqui na nossa bancada, José Guilherme Ferreira, que é diretor de jornalismo da SP Rio Mais, e Guilherme Codazzi, que é editor-chefe do Jornal Vale. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia a você. Então, vamos ao longo de todo este domingo, trazendo as informações atualizadas em boletins. Esse primeiro momento do Jornal Abre Aspas especial Eleições, a gente vai trazer um panorama já do que está acontecendo, o país vai às urnas escolher presidente, 27 governadores, 54 senadores, além de deputados estaduais e federais, 147 milhões e 300 mil eleitores em todo o Brasil, eles estão aptos a votar. Aqui na nossa região, são mais de 1 milhão e 800 mil eleitores. 3 mil policiais militares reforçam a segurança nas ruas neste domingo aqui no Vale do Paraíba. E a gente vai fazer rapidamente um panorama aqui que já votaram pela manhã os principais candidatos à presidência da República. Fernando Haddad votou agora há pouco, do PT. Também já votaram o Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, Álvaro Dias, do Podemos e também, recentemente agora também, o João Amoedo, do Partido Novo. Em todo o Brasil, estão aptos a votar 147.302.344 eleitores. Desse número, 4.480.298 estão exercendo a escolha do voto pela primeira vez. Aqui na nossa região, são 1.838.765 eleitores. Para fazer esse panorama, sobre os números aqui, a gente vai trazer a informação do repórter Xandu Alves, porque ele trouxe um diagnóstico do cenário eleitoral aqui na nossa região, detalhando o perfil do eleitor aqui na RM Vale. E é com ele, então, que nós vamos conversar, o repórter do Jornal Vale. Xandu, muito bom dia para você. Olá, amigos, Jornal Abre Aspas. Eleição leva 1,8 milhão de eleitores às urnas neste domingo na região metropolitana do Vale do Paraíba. 7 de outubro de 2018. Neste domingo, 1,8 milhão de eleitores estão aptos para ir às urnas na região metropolitana do Vale do Paraíba, escolher seus candidatos, de acordo com o levantamento feito com dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de um contingente de votantes 4,9% superior ao alcançado nas últimas eleições gerais realizadas no país, em 2014, quando 1,7 milhão de eleitores estavam em condições de votar no Vale do Paraíba. Os eleitores do Vale representam 5,57% dos paulistas e 1,25% dos eleitores brasileiros. Os 5 maiores colégios eleitorais da RM Vale estão nos municípios de São José dos Campos, com 508 mil eleitores, Taubaté com 228 mil, Jacareí com 164 mil, Pindamonhangaba com 113 mil e Guaratinguetá com 92 mil. Juntas, essas cidades somam 1,1 milhão de eleitores, ou 60,25% do total da região. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Eu chamo agora a repórter também do Jornal Vale, a Thaís Leite, que está na frente do maior colégio eleitoral aqui de São José dos Campos e traz mais informações nessa manhã. Thaís, é com você. Olá, bom dia. Nós estamos na frente da ETEP Faculdades, maior local de votação da região. Hoje devem passar cerca de 9.600 eleitores durante o dia. Informações importantes para você que vai votar. O fechamento dos portões ocorre às 5 horas da tarde e a colinha com o número dos candidatos que você pretende votar pode ser feita, mas em papel. Colinha no celular não é permitida. Aliás, se você quiser entrar com o celular, você pode ficar com ele até ali a recepção dos mesários, que é inclusive se você quiser usar o seu e-título, aquele aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral,
Ou também, caso você não saiba onde está o seu título de eleitor, você pode apresentar um documento com foto. Nós estamos aqui na ETEP por enquanto, o movimento é tranquilo. Lembrando que os horários de maior movimento compreendem entre as 11 e as 2 horas da tarde. Cobertura Eleições 2018 você acompanha com o Vale e SP Rio. Obrigado, Thaís. Agora a gente vai para o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Pois é, em defesa do voto e da democracia, o jornal Vale marcou sua posição em 3 páginas muito expressivas e emocionantes em tempos de dureza. A SP Rio Mais assina embaixo esses verdadeiros editoriais gráficos. Está na capa do jornal a reprodução da tela verde com firma de uma urna. E diz o texto: é hora de olhar para o futuro para apertar a tecla confirma. O futuro da democracia depende da participação de todos os cidadãos. Na página seguinte temos a tecla corrige em vermelho, assinalando a preocupação da boa escolha. Diz o texto: é hora de olhar para o passado e para o presente e dizer corrige. Não cair nos mesmos equívocos, nas mesmas armadilhas marqueteiras. A reprodução da tela branco vem em seguida. É a sua hora. Não deixe essa oportunidade passar em branco. Vote. Tem que votar mesmo, não é, Guilherme? É isso aí, José Guilherme. O dia 7 de outubro de 2018, ele vai durar muito mais do que 4 anos. Ele terá desdobramentos futuros para 1 década, 2 décadas, para muito tempo. E é importante que o eleitor brasileiro faça valer o seu direito. É um direito sagrado na democracia, a participação popular. Democracia, essa palavra de origem grega, diz exatamente isso, né? Poder para o povo. E hoje é dia do povo exercer o seu direito, escolher o futuro que quer para o Brasil, um país que atravessa uma crise tão grave do ponto de vista político, econômico, moral, em que suas instituições políticas estão em xeque. A gente tem uma campanha do não, da negação a essa política que vem se apresentando nas últimas décadas, e o eleitor brasileiro tem que fazer valer esse direito, essa oportunidade, como diz a campanha que nós estampamos na capa, não pode deixar essa hora passar em branco. Eu vi hoje uma charge, porque o humor também não pode faltar, né? Eu vi uma charge dizendo que tinha um eleitor numa cabine de votação, saindo para fora e perguntando para o mesário onde era a tecla Deus nos acuda. É por aí. Acho que todo mundo concorda que a democracia brasileira ela passa por momentos difíceis, adoeceu gravemente nos últimos anos, mas quando você tem um paciente com uma enfermidade, você tenta tratá-lo da melhor maneira. Se um tratamento não dá certo, você muda o medicamento. Não adianta você dar um tiro no paciente para matá-lo, para que ele pare de sentir dor. A democracia brasileira passa por um momento difícil, mas só com a participação popular nós poderemos encontrar um caminho melhor para o nosso país. Muito bem, nós já vamos daqui a pouco fazer mais um panorama aqui também do eleitorado na região, mas vamos atualizar as informações dos candidatos, né, à presidência que já votaram. Muitos deles já aproveitaram essa agenda da manhã. Aliás, eu acho que de uma certa forma, junta a assessoria de cada um e compartilha informações. Vamos votar todo mundo junto, para não ter essa questão, né, de votou primeiro, votou segundo, enfim. Mas a questão é o primeiro que votou foi o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, né? Dos candidatos, ele foi o primeiro a votar. Ele chegou por volta de 8h50 da manhã para votar na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro. Depois nós tivemos o candidato do PDT, Ciro Gomes, também. O Ciro Gomes já vai aparecer também, que votou por volta de 9h15, lá em Fortaleza, no Ceará. Depois teve Guilherme Boulos, ele posou com a família dele, após votar na PUC de São Paulo. O candidato à presidência, Álvaro Dias, do Podemos, também chegou por volta de 9h15 do Colégio Mãe de Deus, em Londrina, no norte do Paraná, para votar. E o Henrique Meirelles, né? Henrique Meirelles também chegou para votar no Rio Branco, em São Paulo, ao lado do candidato ao governo do estado, Paulo Scaff, ambos do MDB. Uma curiosidade aí, né, Rodrigo, que o pessoal do Jair Bolsonaro, né, o comboio que levava o candidato, errou o caminho. E isso aumentou o percurso do candidato já com problemas de saúde em 20 quilômetros.
Eles estavam, tinha uma equipe de segurança de aliados, enfim, em volta dele e estavam justamente preservando o lado onde ele levou a facada. Então a gente percebia a preocupação de não conseguir, de não chegarem, enfim, fica aquela multidão, aquele alvoroço lá, mas tentando preservar aí aonde ele levou a facada. Pois bem, a gente continua aqui com as informações. Aliás, somente para complementar, né, teve o Fernando Haddad, né, que também votou agora pela manhã em São Paulo, candidato do PT, e o do Partido Novo também, o João Moedo, que votou na Lagoa, na zona sul do Rio, por volta aí de 10 horas da manhã. Então, esses são os candidatos, até o momento, são esses os candidatos à presidência que já votaram nessa hora da manhã pelo Brasil aí, né? Tem um panorama aqui, Zé, que é interessante, do Ministério da Segurança Pública, um balanço dessa operação das eleições. Até o momento, já foi um crime contra candidatos no Rio Grande do Norte. Um candidato a deputado estadual sofreu um atentado na tarde de sábado e encontra-se hospitalizado. Então, até o momento, a informação é essa que chega. São, até essa hora, até as 10 horas e 20 minutos, o balanço era 5 detenções no Maranhão e uma detenção em Pernambuco, por crimes eleitorais. Uma apreensão de santinhos e caixa de remédios que estariam sendo distribuídos para a compra de votos em Paduá, cidade de Paduá, no Rio de Janeiro. Ainda existe isso, né? E um dano ao patrimônio público em Santa Catarina. Uma creche foi arrombada e pichada. As urnas ainda estavam no cartório eleitoral e não foram danificadas. Esse é o panorama das eleições aí até o momento do balanço do Ministério da Segurança Pública. A gente estava informando já, pegando o gancho da segurança, a Polícia Militar aqui na nossa região, ela já deslocou 3.000 policiais para garantir a segurança, né, das eleições. Essa operação ela envolve todos os 39 municípios da RM Vale e, segundo a PM, é para realmente manter a garantia de segurança, de tranquilidade dos eleitores. E aí nós temos também a informação de que a Polícia Civil vai manter os plantões normalmente, também estará de prontidão durante todo o dia de hoje. É bom deixar claro que, segundo a legislação, hoje constitui crime o uso de alto-falante, amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, e também é vedada a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos. Saiu ontem a informação do TSE que pode o eleitor ir com a camisa do candidato, e isso é uma novidade essas eleições, mas tem que ficar quietinho. Vai votar de boa, tranquilinho, sem fazer alarde, mas pode ir com a camisa do candidato. Rodrigo, eu queria dizer o seguinte, né? A questão das fake news, né, foram marcantes nesse período aí de campanha, né? Elas apareceram com toda a força, né? E uma delas é o seguinte, é que muita gente recebe o santinho virtual do candidato com um número trocado. Então é preciso ficar de olho nisso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa que não tem a cola vai digitar lá um número e vai ver que vai ter uma confusão lá, porque não vai aparecer a pessoa que ele quer votar. E nesta eleição, uma eleição cada vez mais ligada às redes sociais, ao WhatsApp, Facebook, enfim, todas essas redes sociais, pesquisas já apontam que pelo menos 3 entre 4 brasileiros terão seu voto de alguma maneira afetado também por notícias falsas durante essa eleição. Então, a gente que vive a era grande, né? A era da informação, a gente também tem a era da desinformação. Então, é preciso separar muito bem o joio do trigo quando o assunto é informação. Checar a fonte para não cair, não comprar gato por lebre. Exatamente. Vamos voltar a fazer um panorama aqui dos números da nossa região, dos eleitores, já que eu volto com a Thaís Leite, também que ela traz mais informações, mas antes, a questão do ensino, da escolaridade, o Jornal Vale trouxe aqui também esse perfil, lançando que dos eleitores aqui da nossa região, o ensino médio completo são 28,65% do eleitorado, e depois vem ensino fundamental com 24,6% dos eleitores, e depois 18,64% aí tem o ensino médio incompleto. E dos que têm curso universitário, representam apenas 9,9% dos eleitores.
O que consta aí são 182.030 eleitores do total aí de... A gente pegou aqui o total de eleitores de 1.800.000 aí. De certa forma, é muito, 9,9% é muito pouco. A gente percebe esse perfil do nível de escolaridade e da as região. Mulheres, elas são a maioria, né, do eleitorado 52,2% aqui na nossa região, e o tema da mulher foi muito debatido durante essa eleição, né, o tema dos direitos, da defesa e ampliação dos direitos da mulher. Então é interessante que a mulher representa a maioria do voto aqui na nossa região também. Então vamos com a Thaís Leite, então. Novamente a Thaís Leite do Jornal Vale, trazendo mais informações desse perfil da nossa região do Vale. O Vale do Paraíba conta com 141 candidatos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. Esse levantamento, feito por Ovale, leva em consideração a cidade de nascimento do candidato ou sua atuação na região, seja profissional ou política. Quem encabeça essa lista são os candidatos à presidência Geraldo Alckmin, pelo PSDB, e Ciro Gomes, pelo PDT. Ambos são de Pindamonhangaba. Em São José dos Campos, o PSTU terá 2 candidatos concorrendo aí aos principais cargos, que é o Toninho Ferreira, que concorre ao governo do estado de São Paulo, e o Mancha, que é candidato a senador pelo estado. E conhecida pela sua atuação no Vale, a coronel Eliane Nicolucci, ex-comandante da Polícia Militar na região, é candidata a vice-governadora pelo estado, junto com o Márcio França, na chapa do PSB. E além deles, a RM Vale conta com 81 candidatos concorrendo a deputado estadual, o que representa cerca de 57% do total, e 55 concorrendo a deputado federal, o que soma 39% dos candidatos. Entre os partidos, o PROS e o PSDB lideram os indicados na região, com 11 postulantes cada. Por outro lado, o Patriota conta com 9. As legendas PSL, PT, PSOL e Podemos contam com 8 postulantes cada. Eleições 2018, você acompanha em Ovale. Obrigado, Thaís. Falando da arrecadação, então, puxando carona aí com a arrecadação dos candidatos, aqui no Vale, informação também do Jornal Vale, que os candidatos eles arrecadaram 90.200.000 reais para a campanha eleitoral de 2018, segundo as contas parciais aí do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, até a última sexta-feira. O valor é 26,72% maior do que o montante registrado no começo de setembro à Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, os candidatos têm a obrigação de manter as informações, financeiras sempre atualizadas. Muito bem. Informações aqui adicionais, atualizando aqui, João Dória, falando dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, o candidato do PSDB, João Dória, votou também, agora há pouco pela manhã, em São Paulo, junto com a candidata ao Senado, Mara Gabrilli. Também esteve votando dos candidatos o Márcio França, no Itaim, na zona sul da capital paulista. E pegando aqui, junto com o João Dória e com a Mara Gabrilli, também votou o Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB à presidência da República. Dos candidatos ao governo, a professora Lisete, do PSOL, também votou na PUC de São Paulo, agora pela manhã. E agora há pouco, então, esses são os 3 últimos candidatos ao governo que votaram já pela manhã. Já estão antecipando o seu voto, não deixando para tarde, aí todos estão já votando aí pelas eleições. Pela manhã, a gente já tem os principais candidatos à presidência já votaram. Pela manhã, Jair Bolsonaro, do PSL, deu declarações de que espera, no dia 28, estar na praia, espera conseguir a vitória no primeiro turno, está confiante. Ciro Gomes, ele já falou que quer para a neta, levou a neta para votar, falou que espera que o Brasil saia melhor das urnas, E ele disse que há uma boa chance de virada ainda. Ele está otimista com essa... Ele diminuiu, segundo as pesquisas, a diferença para o Haddad, mas ela continuava no mínimo de 10 pontos percentuais. E o Fernando Haddad também votou em São Paulo e minimizou as últimas pesquisas e disse que acredita que vai haver uma discussão mais ampla no segundo turno. O Guilherme Boulos disse que é preciso votar sem medo. Em relação às pesquisas, a gente tem, segundo o Datafolha e o Ibope, ambos apontam Bolsonaro na casa dos 40% dos votos válidos, Datafolha 40%, Ibope 41%, e o Haddad com 25%, são 15 pontos no mínimo de diferença, e o Ciro aí entre 13 e 15 pontos percentuais
uma margem de erro de 2 para mais ou para menos. Tudo bem, falando dos candidatos, não candidato, o presidente Michel Temer, ele votou pela manhã e na zona oeste de São Paulo, e na conversa com os jornalistas ele fez um apelo para que a população assuma um tom pacífico. O presidente também afirmou que não vê preocupação em entregar o cargo ao candidato considerado de extrema-direita, caso o líder nas pesquisas Jair Bolsonaro venha a ser eleito. Segundo a assessoria de imprensa, Temer retorna ainda hoje para Brasília. Ele falou de entregar também para o Haddad? Acho que não. Né? Ele comentou apenas da questão do Jair Bolsonaro. Ele falou também que quem for eleito é a vontade do povo. Eu acho que entre as características sui generis dessa eleição está a do papel desempenhado pelo presidente, né? O Temer virou um mico nessa eleição. Ninguém quer ficar com essa carta na mão. Então, nem mesmo os candidatos do próprio partido dele ligam a imagem ao governo Temer e pelo contrário, inclusive escondem, né? Aqui em São Paulo, o SCAF, por exemplo, em nenhum momento ele não citou nenhuma vez o nome Temer durante a campanha. Então, é uma das características inusitadas dessa campanha, todo mundo querendo fugir da ligação com o governo de Michel Temer. Até o candidato do MDB, Henrique Meirelles, né? Exatamente. Que fala mais de Lula do que de Temer, né? Exatamente. Atualizando aqui também, Luiz Marinho, candidato ao governo pelo PT, aqui de São Paulo, também votou agora há pouco, agora pela manhã, então, portanto, então aí só falta, tem também o Paulo Scaff, que ainda não votou, mas dos principais ali, não, o Paulo candidatos... Scaff já votou, sim. Já votou? Já votou. O Paulo Scaff... Ele votou sim, votou no partido... Bem de manhãzinha. Sim. Aí acompanhado com o Meirelles. Acompanhado pelo Meirelles, ele exatamente. Que já está declarando seu apoio para o Bolsonaro no eventual segundo turno, hoje estava com o Meirelles. É engraçado não, né? É triste, né? Ver essas traições acontecerem às claras, assim, abertamente, né? Quer dizer, ele e o Dória já defendendo a candidatura Bolsonaro, independente do mérito das candidaturas. O Dória de uma forma menos assintosa, ou pelo menos menos declarada, mas insinuando nitidamente, até no discurso dele. Absorvendo o discurso. O discurso dele ele sofreu uma mutação, se bolsonarizou nos últimos dias, né? E o Dória deve se posicionar sobre um eventual segundo turno nesta segunda-feira, formalmente. Mas já adiantou, inclusive, em entrevista que deu ao Vale nesta semana, que não apoiaria em hipótese nenhuma o candidato Fernando Haddad num eventual segundo turno. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Sim. Muito bem, vamos mais informações aqui. Aliás, uma outra informação interessante é que as eleições para presidente da República já terminaram em 18 países, segundo as informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os dados do tribunal, 500.727 brasileiros votam no exterior nesse primeiro turno das eleições em 99 países. Eles podem votar apenas em candidatos para presidente da República. E a lista é Nepal, Índia, Tailândia, Vietnã, Indonésia, China, Timor-Leste, Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Omã e Emirados Árabes Unidos. Esses países, então, portanto, a gente está começando aqui o processo eleitoral e por lá, diante do fuso horário, claro, já terminou a votação. E a fake news já divulgando resultados desses lugares. Eles são rápidos. Coisa que não pode acontecer. Né? É impressionante a velocidade com essas informações falsas são disseminadas, né? E são informações absurdas, né? Confira a fonte, porque... porque não, os números vão ser conhecidos após o fechamento das urnas. Exatamente. Né? E tem outra coisa que eu acho que fica muito nítida nessa eleição de 2018, que é um paradigma que se quebra, a importância da televisão frente à internet, né? Eu acho que a gente pode decretar, com base no que aconteceu até aqui em 2018, que a televisão perdeu muito o seu espaço diante do eleitorado. A gente tem, liderando as pesquisas, um candidato que tem 7 segundos de tempo de televisão,
E o candidato com o maior tempo de televisão foi Geraldo Alckmin, que fez um pacto com o Centrão para conseguir mais tempo de televisão. Ele ocupa a 4ª colocação nas pesquisas. Então você vê que realmente a força das redes sociais, essa militância online, ela vai fazer diferença daqui para frente, e o tempo de TV, o horário político tradicional, como a gente conhecia, cada vez mais vai diminuir seu peso. Você vê também o fenômeno Amoedo, né? Que está empatado com Marina Silva praticamente, quando não à frente. E que não participou de debates. Não participou de debates e teve como ferramenta exclusiva, né? Quase que exclusiva, as redes sociais. O próprio Bolsonaro, né, que não participou de debates nessa reta final, após aquele atentado sofrido em Juiz de Fora. Então, ele tinha basicamente a força da sua militância, lives que ele fez ao longo principalmente agora intensificou isso ao longo dos últimos dias, e entrevistas para redes de televisão. Mas assim, a participação dele em debates, no horário político, foi quase que nula. Mesmo assim, ele lidera as intenções de voto pelas pesquisas. E, de certa forma, foi uma estratégia. Claro que ele foi recomendado pela equipe médica dele a não participar do último debate da Globo. Mesmo assim, ele fez uma live um pouquinho antes, depois ele apareceu no Jornal da Record, né, no mesmo horário. Aliás, a Record ela segurou aquela entrevista do Bolsonaro para justamente colocar no horário, do mesmo horário do debate da Globo. Mas, ok, foi um posicionamento da equipe médica e tudo mais, mas, de certa forma, ele ia ser um alvo ali de muitas críticas, e poderia... Do ponto de vista estratégico, para ele não teria nada a ganhar participando de um enfrentamento em que ele seria o alvo principal, como foi, mesmo ausente, não estando lá no estúdio, ele foi o alvo. Então, assim, do ponto de vista estratégico do Bolsonaro, não havia muito o que ganhar participando de um debate, principalmente após o fogo amigo que a campanha dele cansou de lançar nas últimas semanas, com o general Mourão, com o Guedes. Enfim, a gente teve vários episódios de conflitos internos na campanha do PSL, como o caso do 13º salário, da CPMF. A gente teve também agora, ontem, Mourão falando sobre o embranquecimento da raça. Então, são polêmicas que ele teria que se explicar, e ele acabou optando por não participar, de acordo com a orientação médica. Agora, para o eleitor brasileiro, acho que ficou faltando esse embate, já que o líder absoluto até aqui das pesquisas não teve essa confrontação, esse contraditório. Ele deu uma entrevista, mas ele não foi tão confrontado quanto se esperava, e acabou... Eu acho que o eleitor merece saber um pouco mais dessas questões, ouvido o próprio Jair Bolsonaro. Muito bem, você acompanha aqui a cobertura especial junto com o Jornal Vale das eleições 2018. Falando aqui da região nossa, eu comentei sobre a arrecadação dos candidatos, e eu não citei quais foram os que gastaram mais, que tiveram campanhas mais caras aqui na nossa região. E é interessante esse dado, é curioso, dos candidatos a deputado da nossa região, o Shakespeare Carvalho, do PRB, que é ex-presidente da Câmara aqui de São José, né? Ele tem a campanha mais cara, 1,3 milhão, R$1.300.000 aí, com despesas de R$441.000. E a Poliana Gama, do PPS de Taubaté, ela já foi vereadora, já tenta a reeleição, já é candidata, já é deputada federal, tenta a reeleição. Ela arrecadou R$1.100.000 e gastou R$566.000. São campanhas caras, né? Mas teve mudanças aí na legislação, né? Mas ainda assim é importante o candidato expor. É importante fiscalizar, transparência. Né? Como... As vaquinhas funcionaram ou não? Das doações. Seria uma vaquinha bem gorda, né? Nesses casos, mas eu acho que o importante realmente é fiscalizar a origem do dinheiro, se está compatível com o que você vê nas ruas também, né? Que é importante.
E isso, inclusive, o jornal ele vai continuar com esse trabalho após a eleição. Os candidatos da nossa região que forem eleitos, nós teremos também ferramentas online para que o leitor possa sempre acompanhar a sua declaração de bens, como foi, o quanto que ele recebeu na campanha, de quem ele recebeu, assim como nós temos hoje já o promessômetro, que acompanha as promessas feitas pelos prefeitos Felício Ramute Ortiz Júnior, e também acompanha o seu vereador, que já traz esses dados nas câmaras das duas principais cidades da nossa região. Eu acho que tem que usar todas essas ferramentas aí para aproximar o... Por falar em ferramentas, a gente falou muito sobre fake news, que são propagadas, assim, é uma verdadeira praga, né? É uma forma de hackear a sua liberdade de expressão. Agora, a tecnologia é uma ferramenta que pode ser bem ou mal utilizada, é como uma faca, você pode passar manteiga no pão ou esfaquear alguém. E tem um lado positivo da tecnologia, que são justamente ferramentas que foram criadas com mais força nessa eleição para você conhecer melhor o seu candidato, checar que candidato tem processos, quem não tem. Que candidato se coaduna mais com as suas próprias Sim, exatamente. Ideias, né? Essas ferramentas são bem interessantes e ajudam, eu acredito, o leitor a conhecer que as agora propostas. vão ser cada vez mais aprimoradas, né? Com certeza. Muito bem. O Zé Guilherme falou da questão das doações. Vamos então aos números aqui da nossa região. O candidato à reeleição, o deputado estadual Hélio Nishimoto, do PSDB, ele registrou o maior valor arrecadado em doações. Foi R$ 442 mil em doações. Do mesmo partido, Eduardo Cury, que tenta também se reeleger a deputado federal, arrecadou R$ 339.500. Em seguida, Flávia Camargo, do PSC, com R$ 200 mil. Wagner Balieiro, do PT, com R$ 106 mil. E Amélia Naomi, do PT, também com R$ 101 mil. Então, apenas para a gente poder complementar a informação que foi dada aqui com relação a essas doações, essas vaquinhas, né? Então, o maior registrado aqui, R$ 442 mil do Hélio Nishimoto, do PSDB. Guilherme e Rodrigo, vocês acham que a gente ficou muito em cima da discussão dos candidatos à presidência, né? Faltou um pouco mais, por exemplo, não vi muita discussão em relação ao Senado, esses cargos de deputados federais, por exemplo. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que até a própria eleição presidencial discutiu-se muito algumas questões periféricas sobre o que pensam os determinados candidatos sobre questões como direitos da mulher, que são importantes, ou o que pensam sobre previdência, enfim, alguns temas permearam a corrupção, enfim. Mas você viu pouco a discussão sobre o projeto que cada um desses candidatos tem para o Brasil. Isso no âmbito presidencial. E eu acho que você tem toda a razão, faltou ouvir mais propostas, conhecer melhor o conteúdo programático dos candidatos às outras vagas que estão em disputa. Não no caso do governador, mas senador, deputado federal e deputado estadual. Porque eles têm uma participação decisiva. Às vezes o eleitor ele menospreza o papel que esses políticos que ele vai eleger vão desempenhar futuramente. Então, ele não pensa muito se o candidato a presidente dele vai ter uma base que permita que ele possa realmente realizar o seu governo, colocar em prática aquilo que ele prometeu. Então, acho que ainda falta um entendimento maior da população brasileira sobre como funciona o jogo político, como estão interligados esses cargos que ele está escolhendo. Ele tem que lembrar, né, que o poder de deputados e senadores, na questão, por exemplo, nós despedimos presidentes, né? E eles são autoridades para fazer isso, né? 10h58, estamos ao vivo aqui nessa manhã de domingo, trazendo essa cobertura especial das eleições 2018, fazendo um resumão até agora dos presidenciáveis que já votaram até por volta de 10h50, Álvaro Dias em Londrina, no Paraná, Ciro Gomes em Fortaleza, no Ceará. Aí em São Paulo votaram Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos e Henrique Meirelles. Jair Bolsonaro e João Moedo no Rio de Janeiro e João Goulart Filho em Brasília.
O presidente Michel Temer também já votou e os ex-presidentes Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso também já votaram. 43 eleitores são levados para delegacias por suspeita de crimes eleitorais até o momento, segundo as informações do Ministério da Segurança Pública. E a gente também já informou que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições já foram concluídas em 18 países. E o Zé Guilherme ele comentou sobre a questão das fake news, e tem a imagem dos boletins de urna de Tóquio, que já estão saindo algumas imagens pelas redes sociais do boletim. Acho que talvez o amigo internauta não vai conseguir enxergar, mas pela ampliada aqui a tela, de 2 urnas que foram tiradas aí a foto. Aliás, segundo o TSE, pode tirar foto, filmar o boletim da urna, mas ele sempre ressalta que só depois é que tem contabilizado direitinho. Oficialmente o TSE divulga. Mas daqui, uma coisa interessante. Ciro Gomes, nos 2 boletins está uma situação. Ciro Gomes, nos 2 boletins que surgiram aqui, conseguiu mais votos. Ele teve 35 votos, no outro teve 30 votos. Fernando Haddad foi o segundo colocado, com 11 votos em um e 15 votos no outro. Vera Lúcia, do PSTU, teve 1 voto. Aí, no caso, bom, vamos lá. Deixa eu refazer, então, as minhas contas. Na verdade, desculpa, vamos refazer as minhas contas aqui, porque, na verdade, a sequência aqui está por ordem alfabética. Então, micos ao vivo acontecem. Desculpa. Então, no caso, eu já estava achando, nossa, Ciro Gomes em primeiro, Vera Lúcia em terceiro lugar. Não. Na verdade, Vera Lúcia está em terceiro lugar com 1 voto apenas. Não. Realmente, das contas aqui, Jair Bolsonaro está em primeiro lugar, tanto nos dois boletins. 369 votos em um, 338 votos em outro. Então, portanto, o Jair Bolsonaro está em primeiro lugar nessas 2 boletins. Seria interessante, né? Mas eu estou achando estranho eles divulgarem isso, porque isso é uma maneira de campanha eleitoral. Né? Eu acho que o que importa mesmo para o eleitor é saber, com base nas pesquisas, o panorama que se desenha, né? As pesquisas divulgadas ontem mostravam o Bolsonaro liderando na casa de 40%, o Haddad aí com 25%. E está refletido aí, né? Também. E o Ciro de 13% a 15%, né? E o Alckmin já abaixo dos 10%. Acho que é até interessante a gente falar um pouco sobre esse derretimento que o PSDB sofre, né, em 2018, né, principalmente. Por que houve isso, na sua opinião? Olha, eu acredito que há alguns fatores, né? O PSDB foi o partido mais vitorioso em 2016, né? Ele conseguiu vitórias muito importantes e significativas, como foi, por exemplo, João Dória ganhando no primeiro turno em São Paulo, e isso graças muito ao derretimento que o PT sofreu após o impeachment da presidente Dilma. No entanto, de lá para cá, muitos nomes também do PSDB se viram envolvidos em graves acusações, denúncias de corrupção, como, por exemplo, o senador Aécio Neves, que agora nem disputar o Senado vai, tamanha é a crise em sua base, ele está disputando só o cargo de deputado federal. Ele praticamente morreu politicamente, o Aécio Neves, que aqui na eleição passada, por exemplo, no Vale do Paraíba, ele conseguiu vencer em 38 cidades da nossa região. A Dilma venceu apenas em Cunha. Curiosamente, em Cunha, depois a gente teve um impeachment liderado pelo Eduardo Cunha no Congresso Nacional. Mas depois de 2016, o PSDB se viu com o Aécio e outros nomes do partido envolvidos em graves esquemas de corrupção, e além disso ele apoiou o governo Temer, que o governo Temer é o governo com maior índice de rejeição na história da redemocratização brasileira. E eu acho que o PSL, o Jair Bolsonaro, diante de tudo isso, ele conseguiu personificar o discurso anti-PT, que antes a gente tinha muito essa divisão, essa briga PT e PSDB. Após esses escândalos e esse desgaste todo ocorrido nesses últimos 2 anos, o Jair Bolsonaro ele conseguiu atrair o voto antipetista, dizendo
propagando para a sua base eleitoral de que o PSDB e o PT eram mais parecidos do que diferentes. No caso do Alckmin, ainda há um agravante, que é a briga interna no PSDB, né? Você não vê o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente 2 vezes pelo partido, você não vê uma defesa enfática do Alckmin, pelo contrário, né? Até o último momento flertou com outros candidatos. O Luciano Huck. Com o Luciano Huck, inclusive. Então você vê uma briga interna no próprio ninho tucano. Temos aí o exemplo do Dória, aqui em São Paulo, que chegou a faltar a eventos com o Alckmin na reta final de campanha. O Alckmin também, um outro agravante para a campanha dele, foi ele conseguir não ter palanque em São Paulo, onde ele foi governador por 16 anos. O Dória não usou a imagem do Alckmin em suas atividades eleitorais e ficou aquela divisão entre o Dória e o França, qual dos dois candidatos era realmente o herdeiro do legado do governo Alckmin em São Paulo. É uma série de erros que, por isso, acredito que o Alckmin teve um desempenho, de acordo com as pesquisas, tão fraco, tão abaixo do que se esperava nessa eleição. E foi murchando, né, nas últimas pesquisas, né? Ele conseguiu... Há pesquisas que já indicam que o voto que estava com o Alckmin já migrou uma boa parte para o candidato do PSL, que personificou, ele conseguiu realmente ser o porta-voz do sentimento antipetista, e eu acredito que isso tem impulsionado... Que o PSDB sempre teve, né? Sempre foi... o PSDB sempre foi titular desse sentimento, hoje foi para o banco de reservas. Jair Bolsonaro conseguiu assumir esse papel e deixou o governo do PSDB, a candidatura do PSDB, em segundo plano. Tudo bem, já que nós vamos ter mais informações dos repórteres que estão nas ruas, já, mas antes vamos agradecer, né, a sua audiência, você que está acompanhando a transmissão pelo Facebook do Jornal Vale, como também no Facebook da SP Rio Mais. Entrando no site também, spriomais.com.br, você tem o link para poder acessar, né, você que nos acompanha também apenas em áudio pela rádio online, você pode também acessar esse conteúdo no site spriomais.com.br. Bolsonaro votou pela manhã, fazendo novamente, o pessoal está falando que eu comentei muito rápido a informação, então vamos com calma. Jair Bolsonaro votou pela manhã em uma escola da Vila Militar na zona oeste do Rio de Janeiro. Em meio ao tumulto, afirmou aos jornalistas que está confiante e disse que no dia 28, data do segundo turno, irá para a praia, sugerindo assim que acredita em uma vitória no primeiro turno. Fernando Haddad, ele tomou café da manhã com aliados em São Bernardo do Campo, reduto eleitoral do ex-presidente Lula, né, preso em Curitiba. O candidato PT se disse confiante em um segundo turno e disse que a segunda etapa será boa para o Brasil, porque haverá mais tempo para comparar os projetos. Falando aqui também dos outros candidatos a presidente que votaram, Ciro Gomes, do PDT, votou no início da manhã em Fortaleza. Ele fez uma analogia com o futebol, para dizer que tem mais condições de vencer a eleição do que Haddad. Abre aspas, estou dizendo para vocês que o segundo turno vai ser diferente. Vou unir o povo brasileiro, se eu passar o segundo turno, estou pedindo a bola, me deslocando aí, estou na área e o Haddad está no impedimento. Se passar para mim, eu faço gol. Aí o Ciro Gomes aí fazendo analogia. É boa essa metáfora, você que... Quem usava bastante metáfora de futebol era o Lula também, né? Essa metáfora sempre ajuda a compreender melhor o raciocínio. Mas o segundo turno seria uma eleição totalmente diferente. Acho que aí tudo pode acontecer, apesar do Bolsonaro estar liderando as pesquisas, é um outro jogo. Como ele fez uma analogia ao futebol, aí é um outro jogo. Começa tudo de novo. Você pode deixar seu comentário nessa transmissão, de repente informando se viu alguma coisa irregular aonde você está indo votar, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Lembrando que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem um linkzinho para você fazer denúncias, né? Mas, de repente, se você consegue registrar uma foto, um vídeo, fazer um vídeo, você pode enviar para a gente, né? De alguma irregularidade que você encontrou aí, alguma campanha irregular, tem gente fazendo boca de urna, né? Você pode mandar que a gente vai avaliar aqui também, e também, de certa forma, também enviar para o
para o Tribunal Regional Eleitoral. Lembrando que há coisas que podem e não podem nessas eleições, é importante ficar bem atento com relação a isso. Eleições 2018, você acompanha ao vivo aqui conosco. Vamos então com a informação da Thaís, novamente, porque ela esteve com o Toninho Ferreira, que é o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU, durante a chegada dele, na hora que ele foi votar. Então, acompanhe a informação com a Thaís. Olá, bom dia. Nós estamos na Escola Joaquim Meirelles, onde acabou de votar o candidato ao governo do estado de São Paulo, Toninho Ferreira, pelo PSTU. Nós conversamos brevemente com o candidato, que está otimista quanto ao resultado das eleições. Confira. Então, agora é esperar, né? A expectativa é de esperar, abrir as urnas, vamos ver. Ali pelas 6, 7 horas da noite a gente já está sabendo qual o resultado. Mas nós achamos que fizemos uma campanha vitoriosa. Nossa campanha foi amplamente vitoriosa porque nós colocamos o nosso programa da necessidade que tem os trabalhadores, da necessidade que tem a população pobre, para poder transformar. Porque nós achamos que só através da eleição não transforma, não muda. Então, nesse sentido, acho que a campanha foi vitoriosa, com pouco recurso. 4 segundos apenas de televisão, de horário gratuito. Então, nesse sentido, acho que valeu a pena. Cobertura Eleições 2018 você acompanha com o Vale e SP Rio. Bem, obrigado, Thaís. Está aí acompanhando o voto do candidato do PSTU, o Toninho Ferreira. Falando do governo do estado, né, Zé? A gente teve aí a pesquisa Ibope. A pesquisa Ibope, a última pesquisa nesse primeiro turno, né? Ibope e Datafolha. Ibope, Dória 32. SCAF 30, França 18, Marinho 8% dos votos válidos. Datafolha, Dória 33, SCAF 26, França 20 e Marinho 8% dos votos válidos. Ao Senado, Ibope, votos válidos para o Senado. Suplicy 20%, Major Olímpio, 14%, empatado com Mara Gabrilli, 14%. Suplicy, PT, Major Olímpio, PSL, aproveitando a crescida do Bolsonaro, ele também cresceu nos últimos dias, e Mara Gabrilli, do PSDB, com 14%. No Datafolha, Suplicy mantém a liderança, com 19%, o Major Olímpio está com 16% no Datafolha, e a Mara Gabrilli, 18%. Esses são os números do Senado, né? Eu acho que o Suplicy já garantiu uma vaga, né? Você não acha? Eu acho que o Suplicy, sim, garante uma vaga, o que mostra também a mudança no panorama, no status do PT de 2016 para cá. Em 2016, o PT foi o grande derrotado nas urnas, o Suplicy... Até que saiu fora, né? Saiu, e a gente tem agora... O PT conseguiu ressuscitar graças ao discurso do golpe e também ao fracasso do governo Temer. Ele conseguiu revigorar o seu discurso e tem uma fatia do eleitorado. Agora, eu acredito também que a segunda vaga fique. O Major ele subiu muito na onda do Bolsonaro e pode ameaçar essa vaga do PSDB. Está meio embolado aí. Agora, para o governo do estado, o pessoal do PSB acredita ainda numa onda que possa levar o Márcio França para o segundo turno. O Márcio França é o que mais subiu nas últimas semanas. No Datafolha, né? Ele está com 20 e o SCAF com 26. Né? Ele chegou a estar com 4, né? Então ele teve um crescimento superior aos demais. Mas é muito difícil. É difícil, mas eu acho que ele foi bem no último debate, sim, enfrentando assim o Dória de peito aberto, né? Não acha, Rodrigo? Ele foi incisivo, né? Sim. O SCAF ele tem optado por um posicionamento mais neutro, né? Sem muito confronto, só sem ataques fugindo diretos, de coisas que ele não quer falar. Exatamente. Então, acho que isso acabou determinando esse crescimento do Márcio França, além dele ser
o atual governador e ter a máquina, né, na mão, que isso faz uma diferença muito grande. Mas eu acho que realmente seria surpreendente se a gente não tivesse esse segundo turno entre o Dória e o Scaff. E vale lembrar que seria uma disputa em segundo turno depois de muito tempo no estado de São Paulo. Se não me engano, são 16 anos. Desde 2002 não tem segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. É que o PSDB vinha assim, tirava de letra, né? Exatamente. Mas agora não é bem assim. Falando então dos governadores, o candidato do PT ao governo, a gente está comentando aqui da posição deles nas pesquisas. O Luiz Marinho, ele disse, logo após que ele voltou na escola lá em São Bernardo do Campo, né, no ABC, que os candidatos do partido costumam contrariar os institutos de pesquisa e, por isso, acredita em um resultado melhor nas urnas. Segundo as pesquisas, o Marinho ele tem 8%, aí ele está nesse bloco aí de preferência dos eleitores paulistas. Aí ele fala, abre aspas, pesquisa é expectativa. Ontem, por exemplo, os São Paulinos foram para o jogo contra o Palmeiras na expectativa de ganhar e não foi o que aconteceu. Mais uma analogia ao futebol. Mais uma analogia ao futebol. Só espero que quem acabe não levando gol seja o eleitor nessa eleição. Agora, é interessante nessa disputa aqui no governo do estado de São Paulo que os dois candidatos, na verdade, os três candidatos mais bem posicionados na corrida presidencial, eles representam o PSL, o PT e o PDT, né? São o Jair Bolsonaro, o Fernando Haddad e o Ciro Gomes. No entanto, aqui em São Paulo, na disputa pelo governo estadual, os candidatos desses partidos não figuram entre os principais concorrentes. Pelo contrário, né? Você não tem o candidato do Bolsonaro, não praticamente um nanico. O MDB... nós temos aí o PT, o Marinho, muito abaixo do pelotão da frente. E também temos o PDT com o Cândido, também está muito, é um nanico aqui na eleição para o governo do estado de São Paulo. Então você vê que esse panorama nacional aqui ele não teve tanto. Não se repete. Não se repete. Apesar, desculpa, sim, Rodrigo, apesar dos dois candidatos que lideram a pesquisa, tanto o Dória quanto o Scaff, já tentarem colar sua imagem e seu discurso a João Dória, ao Jair Bolsonaro, para conseguir o apoio dessa fatia do eleitorado que apoia o candidato do PSL. Então, um eventual segundo turno, os dois querem os mesmos votos. Os dois querem os votos do eleitorado do Jair Bolsonaro. Muito bem, cobertura das eleições 2018. Aliás, já posso até comentar aqui que a gente vai ter um jornal, abre aspas, especial também, a partir das 5 horas da tarde, com vários convidados. Então, por isso eu já convido você a permanecer na audiência, sempre aí ficando atento nas nossas transmissões. A partir das 5 horas, esse programa especial aí, pegando também o fechamento das urnas, tudo mais, toda aquela expectativa de divulgação das urnas. Na questão do fechamento das urnas, o resultado oficial mesmo sai um pouquinho mais tarde, né, por conta do fuso horário aí do Brasil inteiro. Talvez mas a gente já tem emoções como pesquisa boca de urna, tal, né? E apesar de ser criticada, a urna eletrônica ela possibilita muito essa rapidez na apuração. Então, e a gente deve ter isso ainda, um panorama bem fiel ao que vai ser o definitivo ainda essa noite, logo depois das primeiras horas do fechamento das urnas. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que, por volta de 8 horas, já se tenha um percentual já bem considerável que já possa falar, esse é o candidato, esse é o resultado, né? Esse é o já vai esboçar, né, o panorama. Mas o 100% mesmo só amanhã. Eles comentaram que o 100% é só amanhã por conta de algumas localidades que requer o deslocamento. Que a urna vem de barco, vem de cavalo. Exato. Tem várias regiões. Brasil, a dimensão que existe o Brasil, né? País continental. 100% somente amanhã. Mas hoje a gente já tem esse gostinho já do quem que vai para o segundo turno, se ficou para o primeiro turno, enfim. Informação de momento, a Polícia Federal informou que até o momento 43 eleitores foram conduzidos aí a prestarem esclarecimentos por terem sido encontrados em situação suspeita de crimes eleitorais ou em flagrante pelo Brasil. Os dados foram divulgados agora há pouco aí em Brasília pelo Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições.
De acordo com a PF, a maior parte dos casos ocorreu no Ceará, com 3 eleitores conduzidos para prestar esclarecimentos. O crime mais comum identificado até o momento, é o que informou a corporação, foi o transporte ilegal de eleitores. Também foram identificados casos de boca de urna, né? Lembrando que é crime, né, você ajudar aí o eleitor a se deslocar aí, pega uma caroninha aí com o candidato, e a questão também da boca de urna. A votação para as eleições deste ano iniciaram às 8 horas da manhã, e nos estados em que há diferença de fuso horário, as urnas foram liberadas quando a votação já estava em andamento em outras unidades da federação. O Acre, por exemplo, a gente falou, está 2 horas atrás do horário de Brasília. E também tem a questão da razão da biometria, né, que há registro de filas aí enormes em diversas zonas eleitorais do país, e os eleitores têm reclamado de terem ficado cerca de 1 hora na fila para votar. A biometria é apenas obrigatória em algumas cidades. Aqui da nossa região são poucas as cidades que tiveram a obrigatoriedade da biometria, mas lembrando que já na próxima eleição há sim a obrigatoriedade da biometria, então você já não deixe para a última hora, né? Tanto a gente conversou ontem com o chefe do cartório regional aqui de São José dos Campos, justamente falando que muita gente deixa para a última hora, e acontece o que aconteceu hoje, né? Atualmente, que muitos eleitores acabaram tendo seus títulos eleitorais suspensos, cancelados, porque não fizeram a biometria nos locais em que era obrigatório. Por isso, tenta antecipar aí, né? Por mais que seja somente na próxima eleição, mas tenta antecipar essa biometria. Passando o período das eleições, já volta o prazo, os cartórios já voltam a receber aí o registro das biometrias dos eleitores. É uma forma também a mais de segurança, né? Demora um pouquinho mais, porque você tem que colocar o dedinho lá, enfim, registrar, mas é uma outra forma de segurança também que... Sim, ainda mais numa eleição em que eficácia. chegou-se a cogitar ou acusar as urnas eletrônicas de serem fraudadas, né? E não há nenhuma comprovação em relação a isso. E tudo que visa garantir ainda mais a segurança da votação é bem-vindo. Teve Só tomar cuidado com um dedinho falso, né? Mas aí tem a outra etapa, né, da checagem, que é o documento, enfim. Você tem que ampliar os mecanismos de checagem, né? Tudo que vem para garantir ainda mais segurança é como você tem em sua casa. Você tem cerca, mas se tiver uma câmera, também melhor ainda. Então, quanto mais medidas protetivas em relação ao voto, todas elas são bem-vindas. É como o Rodrigo falou, só se antecipar um pouquinho, não deixar para a última hora, e que, na verdade, é uma defesa do direito do próprio eleitor. E a expectativa de não comparecimento nessas eleições, que a gente até comentou com vários candidatos aqui que temem isso, da indignação com os candidatos, e acaba, quer saber, não vou votar. A negação ao que está aí, né? A gente vê isso muito forte nessa campanha, inclusive impulsionando a candidatura Bolsonaro, né? É a negação à política que está aí. Então, eu acredito que a gente possa ter realmente um alto índice de abstenção nessa eleição de 2018. Lembrando que em 2016 nós já tivemos um índice muito alto. Chegou-se no segundo turno a 1 em cada 3 brasileiros optar por não votar. Então é um número realmente assustador. Até foi um dos motivos do Jornal Vale ter decidido estampar na sua capa, nessa edição especial, esse convite, esse lembrete da importância do voto, da participação popular nessa etapa da democracia. Eu acredito que teremos uma surpresa realmente triste, com um número muito maior ainda de pessoas que não vão comparecer a essa festa popular, essa festa da democracia brasileira. Que é muito ruim, porque você acaba não tendo direito depois de reclamar do candidato eleito, né? Porque você não foi votar. Você não participou de um momento tão decisivo para a história do país, né? Isso vai ter desdobramentos, pelo menos pelos próximos 4 anos. É um dia que não dura só 24 horas. Né? Sim. Muito bem, eleições 2018, a cobertura completa você está acompanhando aqui na SP Rio Mais, em parceria com o jornal O Vale. A gente vai ao longo do dia trazendo as informações para vocês, né? Eu acho que a gente já pode fazer uma pausa aqui na nossa transmissão, e depois a gente retorna ao longo dessa data, ao longo dessa tarde aí de domingo, sempre com flashes ao vivo
trazendo boletins aqui da nossa região, trazendo os comentários também de especialistas, enfim, toda a movimentação do cenário eleitoral aqui na nossa região do Vale do Paraíba, certo? Rodrigo, deixa eu só fazer um lembrete para o pessoal de casa. Além da cobertura em parceria com a SP Rio Mais, a cobertura online no nosso site, nas redes sociais, a gente também vai produzir uma edição digital para essa segunda-feira. Então, você vai receber aí pelo seu WhatsApp, você vai poder conferir no nosso Flip Digital, nas redes sociais, enfim, uma edição com todos os detalhes, tanto da questão nacional, estadual e também local, quantos votos teve cada candidato. Então, você pode conferir essa edição digital que a equipe de Uvalhe está produzindo lá na redação. Muito bem. E esse material a gente vai comentar aqui Com na certeza, segunda-feira. exatamente. Amanhã. Eleições 2018, uma pequena pausa, viu, na nossa transmissão. Você permaneça na audiência conosco, sempre acompanhando as nossas redes sociais, Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal Vale e a transmissão pelo site spriomais.com.br. Lembrando, interaja conosco pelas redes sociais, é importante o seu comentário, a sua posição aí. Vamos interagir de forma saudável, né? De forma tranquila também, um clima de paz e tranquilidade nessas eleições. A gente retorna por volta de meio-dia, né, Zé, para a gente poder ter mais um boletim. Sim. E depois a gente faz. Então, portanto, fique atento na nossa audiência aí, nessas transmissões que estamos fazendo aqui junto com a SP Rio, junto com o Jornal Vale e a SP Rio Mais. Eleições 2018, forte abraço, daqui a pouco a gente retorna. Eleições 2018.